boa tarde novamente, sejam todas e todos bem-vindos. Agradecer mais uma vez o carinho e a atenção do Renê, que se colocou disponível para a gente trazer algumas informações, reflexões, exercícios para esse trabalho, né? E eu fico muito feliz, né? Acompanho o trabalho do Renê também, assim como algumas que entraram. A Eliana falou: eu estou acompanhando o Renê, e vale a pena. O Renê Schubert, né? Tá certo, né? Ele é psicólogo, psicanalista, palestrante, facilitador de constelação familiar. Ele participa já de outros trabalhos nesse sentido. Ele dá aula de formação de constelação familiar. Tem um vasto trabalho. Inclusive, ele é coautor no livro Toques na Alma, volume 1, volume 2, já saiu esse ano, né? Lançamento recente. Como eu já disse para ele, eu ainda não tenho, mas o volume 1 traz muitos exercícios em grupo, individual, e tem a participação de vários profissionais que eu admiro bastante, assim como a Clara Sivec, que a gente já trabalhou junto nas oficinas de Direito Sistêmico em Santa Amaro, a Glaucia Paiva, o próprio Oswaldo Santucci, que desenvolvem um trabalho bem bacana também nesse olhar sistêmico. E aí, a ideia do movimento de conexão é trazer ferramentas, exercícios e olhares para fortalecer, né, para nos fortalecer nesse momento que nós estamos passando. E aí sempre fica o convite para todos que quiserem participar dos encontros. E eu vou já passar a palavra para você, Renê, e no final a gente faz as ponderações, alguma coisa assim, tá? Novamente, gratidão pelo aceite. Obrigado, Roberta. Qualquer momento, por favor, você me interrompe, né? Eu vou falando, mas qualquer coisa que acontecer, você me dá um toque. Fica à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos, todas que estão aqui hoje. Eu gostaria de agradecer esse convite feito pela Roberta Moreira, para estar aqui com vocês hoje. Assim como vocês, estamos todos em quarentena, Estava conversando com a Roberta, reorganizei todo o meu consultório para que ele virasse virtual, Eu realmente espero que isso acabe logo, porque eu não estou tendo muita paciência com essa coisa, não sei quanto a vocês, mas assim, eu preciso fazer longas respirações todos os dias para me centrar e dar sequência no trabalho. E foi exatamente isso que a Roberta fez o convite. Ela falou, você poderia propor um exercício, uma dinâmica, algo que pudesse trazer recurso para as pessoas, E pensando no Toques na Alma 1, no primeiro livro que escrevemos, eu pensei muito num exercício que assim é básico, mas não é porque ele é básico que ele seja simples, Mas que é o genograma, Que a gente também pode chamar de árvore da vida, Árvore genealógica, Que é a construção da nossa origem, Por que isso é tão importante? Dentro dos fundamentos, das constelações familiares, o Bert Hellinger postula que é apenas de meu lugar que eu atuo com força. E qual que é o meu lugar? Meu lugar geralmente é à frente de meu pai e de minha mãe. Então, a sequência hierárquica de pais e filhos, irmãos, primogênito, segundogênito, e aí vem uma série de coisas que muitas vezes a gente ignora. E quando eu falo muitas vezes a gente ignora, todos, porque parecem detalhezinhos. Principalmente quando for para falar de uma irmã mais velha, de um irmão mais novo, não precisa, não é tão necessário, isso não influencia tanto a minha vida. Sim, isso influencia a minha vida, isso influencia a forma como eu me coloco no ambiente de trabalho, por exemplo. Isso influencia a forma como eu me reporto à minha parceira, aos meus colegas, porque eu estou acostumado a atuar de um lugar. O meu sistema familiar é a minha socialização primária. É lá onde eu aprendi a forma de me relacionar em primeiro momento. A socialização secundária se dá com as pessoas que vêm em seguida, Às vezes professores,
pessoas religiosas, colegas, amigos, né? Isso já são a socialização secundária. No caso de crianças adotadas, nós também temos essa hierarquia, né? Existe a família que te adotou e que, de certa forma, lhe passou, né, os benefícios de escolaridade, de educação, de alimentação. E, logicamente, você biologicamente pertence ao teu primeiro sistema, é teu pai e tua mãe, mesmo que você não saiba, né? Mas existe essa hierarquia, né? Seus pais biológicos, depois os pais adotantes, né? Então, nesse caso, né, quando a gente fala de pessoas que vêm de instituições ou pessoas que vêm de lares adotivos, a gente tem, na verdade, uma diferenciação de árvore genealógica. A gente tem a árvore primeira, que é a biológica, que te deu origem, e a gente tem a segunda, que foi aquela que te deu a direção, né, a educação, escolheu você como filho adotivo, filho adotado, e você, essa família, como a sua família adotante, né? Como que a gente faz a árvore genealógica? A gente geralmente começa de forma bem né, comigo mesmo, né? E nesse sentido, eu vou mesclar dois exercícios. Esses exercícios que eu vou trazer aqui são exercícios propostos pela doutora Ursula Frank-Bryson, né? A doutora Ursula Frank-Bryson é uma facilitadora alemã de constelações familiares, foi aluna de Bert Hellinger, e ela foi a primeira pós-graduação, foi o primeiro doutoramento na Alemanha atrelando constelações familiares à psicologia, né? Então, o primeiro livro dela, Quando Fecho Meus Olhos, Vejo Você, ela fala das ferramentas de exercícios, dinâmicas que podem ser utilizados em consultório individual com os pacientes. E depois, quando ela lança O Rio Não Olha para Trás, é a tese de doutoramento dela, onde ela explica, na verdade, as bases filosóficas e psicológicas das constelações familiares. Ou seja, né, ela faz um tecido aí para deixar claro que a constelação familiar ela não simplesmente caiu, né, do nada, ela foi formada por várias escolas. E o próprio Bert Hellinger dizia, né, não fui eu que criei as constelações familiares, elas já existiam, mas, né, a forma como ele colocou como metodologia, a filosofia, o estabelecimento das ordens do amor, né, isso tudo nós atrelamos a Bert Hellinger, e a forma como ele levou isso à frente, né, ensinando a postura do facilitador para os alunos. Então, esses exercícios que nós vamos fazer aqui hoje são da doutora Ursula Frank-Bryson. Uma das primeiras coisas que eu vou pedir para vocês, né, sempre quando a gente faz exercícios, às vezes existe algum material necessário. No caso desse exercício aqui, eu vou precisar que vocês tenham papel, lápis ou caneta. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós vamos anotar certas coisas. Logicamente que eu vou começar a fazer e vocês vão acompanhando cada um a partir do seu sistema. Né? Mas eu vou mostrar, num primeiro momento, mais ou menos como vai ficar. Logicamente, isso aqui é apenas um exemplo. Eu sei que cada família vai ser de um jeito. Mas a gente vai seguir mais ou menos 3 gerações. A gente vai começar conosco, eu. No caso aqui, eu coloquei minha irmã, né? Então, vocês podem fazer um tracinho para indicar o parentesco, né, irmã. E nós dois aqui estamos ligados a papai e mamãe. Né? Então, no genograma básico, geralmente quadrado se refere ao homem e círculo à mulher. Né? Então, isso vocês podem utilizar como base. E aqui o quadrado sou eu. Então, eu comecei por aqui. Esse foi o primeiro que eu fiz. Né? E aí vocês podem ou colocar eu ou vocês colocam o nome completo de vocês. E eu coloquei minha data de nascimento. Né? Depois veio minha irmã.
e ela veio depois mesmo. Isso é um dado importante, né? Às vezes nós somos primogênitos, às vezes somos segundogênitos, terceirogênitos, caçulas. Quer dizer, qual que é o lugar dentro da genealogia da minha família, né? Então, no caso, eu sou o primeiro filho, em seguida veio minha irmã. Aí, nós dois filhos estamos ligados, esses riscos aqui mostram ligações, né? Nós estamos ligados aqui a um casal, né? Esse casal está ligado num risco certo, assim, reto, né? Que é papai e mamãe, né? No caso de meu pai e de minha mãe, eu aqui só coloquei pai e mãe, né? Mas vocês também colocam o nome completo de seu pai e de sua mãe no seu modelo que você está construindo. A minha sugestão aqui é que a gente faça até a terceira geração. Ou seja, a gente ainda vai subir do papai e fazer o vovô e a vovó. A gente vai subir da mamãe e fazer o vovô e a vovó maternos. 3 gerações. Avós, pais e aí, logicamente, nós mesmos, né, como os filhos, a filiação. Se vocês quiserem colocar do lado do pai um risco indicando os tios e tias por parte de pai, vocês podem. Aqui no Brasil, isso é muito comum, né? Eu trabalho muito com o genograma no consultório e muitas vezes a gente tem 10, 15 tios, né? Então, isso é muito comum aqui e muitas vezes isso tem uma grande relevância aqui no Brasil, porque muitas vezes uma pessoa, na verdade, ela é criada pelo tio, pela tia. Né? Às vezes ela convive muito proximamente aos seus primos. Né? Então isso tem muita relevância quando a gente monta um genograma. No caso da mãe também, vocês podem fazer um traço e indicar quantos tios, tias vocês têm. Não sei se vocês estão vendo direitinho aqui, mas aqui é meu pai. E aí eu coloquei 2 quadradinhos do lado que se referem aos meus tios. Renê, né? Se você conseguir aproximar um pouquinho mais, pelo menos, eu não sei se eu que... Sim, dá. Só um pouquinho. Ah, eu acho que aí fica melhor, né? Okay. Então, voltando, né? E aqui vocês podem... Opa, peraí. Aqui. Vocês podem perceber que a ligação entre irmãos, ela não é direta, como de casal. Né? É uma ligação, a gente faz um risquinho e liga. Né? Então, a gente faz um colchete e liga irmãos. E se são 10 irmãos, vocês vão fazendo vários colchetes, né? Ligando. Menino, geralmente quadrado, menina, geralmente círculo. Aqui mostra a nossa filiação aos nossos pais, que são um casal aqui, ó. O casal homem e mulher, né? Quadrado e círculo, com um risco aqui, né? Logicamente, poderia ser mulher com mulher e homem com homem. Mesma coisa. É uma linha que liga um e outro. Né? Aí fica a questão de quem que é o pai, quem que é a mãe, quem são as mães, quem são os pais. Mas a gente não vai agora entrar muito nisso aqui. Né? Vocês vão montando de forma simples o seu genograma. Se vocês perceberem aqui onde está meu pai, eu fiz o colchete para os meus tios. Né? São 2 tios que eu tenho. Né? Então, aqui. E a minha mãe, ela só tem um tio. Então, um colchete só. E lá para cima, novamente, aqui eu errei, tá? Uhum. Olha só, fazendo coisa errada aqui. Vovô e vovó, né? Estão ligados aqui como um casal, tá? Eles não são irmãos. Foi um erro que eu cometi aqui. E também a minha mãe, quer dizer, meus avós aqui. Então a gente tira o colchete, uma ligação direta dos avós. Né? O colchete é para denunciar exatamente irmãos. Né? Logicamente, vocês não precisam se preocupar com os detalhes agora, de eu estou fazendo o símbolo errado e tal. Eu depois vou mandar para a Roberta o link, né, sobre os símbolos, né, do genograma, e aí quem quiser fazer direitinho tal, faz. Existem N programas que eles mesmos já mostram para vocês. O importante aqui são as qualidades das informações que você tem. Então, por exemplo, teu nome, né? Vamos começar por aí. Teu nome, geralmente, que foi dado pelo teu pai,
às vezes também pela mãe. Mas é muito comum que a parte materna seja suprimida. Né? Na nossa cultura, na cultura judaico-cristã, o feminino ele é suprimido. Né? Ou seja, nós não carregamos o sobrenome de nossa mãe, nós carregamos o sobrenome de nosso pai. Né? Então isso é muito comum aqui. Né? É importante você verificar com você como que você sente isso. Porque para muitas pessoas isso é, nossa, eu sentia que faltava alguma coisa. E existem muitas pessoas que trazem esse histórico, que na hora que, não necessariamente no documento, mas na hora que internamente incluíram o sobrenome da mãe, se sentiram mais confortáveis, com maior presença. Então é importante porque muitas pessoas não sabem o sobrenome da mãe, né? Quer dizer, de solteira. Como que era o nome dela antes de casar com o papai? Né? E isso é importante. Algumas pessoas não têm o nome do pai, né? Tem o nome da mãe e não tem o nome do pai. Aí é muito importante que você, de repente, coloque um símbolo, né? Porque você tem pai. É que ele é um agente oculto na tua história. Isso é importante, às vezes, num genograma. Você, de repente... Eu vou pegar novamente aqui, só para aproximar. Você, na parte do pai, de repente, você coloca uma interrogação. Porque isso é uma coisa que você vai querer investigar. Né? Ou se você tem dúvidas de um ou dois nomes, você vai colocando esses nomes. Por que você vai fazer isso? Lembre-se, isso aqui é uma ferramenta pessoal. Né? O genograma, quando a gente faz exatamente para trazer força para o nosso cliente. Né? A gente pode até usar a palavra de empoderamento. Né? Ele empoderar-se de sua história pessoal. E olha que eu, por enquanto, só estou falando de você. Né? Você e teu nome. De quem que é o nome do papai, quem é o nome da mamãe. Né? E aí, logicamente, quais coisas foram atreladas a seu nome e sobrenome? De repente, alguns de vocês têm, isso mais para os homens, júnior, neto, filho, né? E aí, logicamente, cada um sente também que peso isso tem para vocês. Por que eu estou falando de peso? Porque para algumas pessoas é super tranquilo, se sentem super bem disso. Tem outras pessoas que falam, nossa, parece que eu estou colado. E isso é uma informação importante. Porque realmente, todos nós, em algum momento, temos que nos descolar da história de nosso pai, de nossa mãe, para nos tornarmos autores de nossas próprias histórias. Né? Isso é uma coisa que Jacques Lacan, na psicanálise, dizia: você vai deixar de ser o nome do pai para se tornar o pai do nome. Ou seja, você nomear-se a si mesmo. Isso não quer dizer que você está negando a tua origem, não. Não, você está afirmando ela. A questão é que você está afirmando ela sendo autor do nome. Né? Isso é um processo, às vezes, muito demorado. É um processo simbólico e de elaboração muito profundo que acontece dentro de uma análise do desenvolvimento da identidade de uma pessoa. Bom, seguindo. Fizemos o meu nome, René Schubert. No caso da minha irmã, também o nome dela. No caso do seu irmão, você também coloca o nome dela. Você ainda não vai colocar os seus filhos, o seu marido, o seu cunhado. Não, por enquanto não. A gente está focando no seu genograma, né? No seu lugar. Né? Não que eles não tenham lugar, eles têm lugar sim. Mas nesse primeiro, a gente vai partir do eu, de mim para trás. Né? E às vezes do lado, meus irmãos, com quem eu tive, logicamente, um convívio. Né? Eu tive um convívio desde cedo com minha irmã. Existem pessoas que às vezes têm separação dos irmãos. Isso é um dado importante para ser colocado no papelzinho também. Ó, a gente ficou separado por 10 anos, tal, tal, tal. Às vezes divórcio. Né? E isso também é importante a gente colocar dentro do genograma, não raro, né? Às vezes acontece de numa relação de homem e mulher haver uma separação, né? Então, isso é significado assim. E às vezes o papai casa novamente, ou a mamãe
casa novamente. E, de repente, ela tem uma filha, e, de repente, meu pai tem um filho. Né? O que isso significa? Bom, eu tenho meio-irmãos. Né? E assim vai seguindo. Mas, novamente, não se preocupem com detalhes. Isso eu só estou fazendo para demonstrar para vocês o genograma. A gente ainda nem começou o exercício. Eu estou mais explicando a parte de genograma mesmo. No caso do pai, é importante vocês saberem o nome completo do seu pai. Né? Ah, René, mas isso é óbvio. Nem para todo mundo é óbvio isso. Né? Quer dizer, qual que é o nome completo do seu pai? Né? Ah, é seu Genésio. Seu Genésio do quê? Ah, o nome do meu pai é pai. Eu estou brincando, mas é fato. Às vezes eu estou trabalhando no consultório, a pessoa não sabe certos detalhes do nome. E isso, nesse trabalho aqui, é importante. Né? Porque mostra que tem partes da história de sua origem que você desconhece. Né? E, pelo menos, pai e mãe, a gente espera que hajam informações. Se não tem informações aí, talvez valha a pena investigar um pouquinho. Né? Quer dizer, qual que é o nome completo do meu pai? Qual é o nome completo da minha mãe? Né? No meu caso, meu pai, ele tem um nome alemão, minha mãe tem um nome alemão, né? Só que o Schubert, ele vem dos dois lados, né? Porque meu pai era Schubert, minha mãe era Schubert, antes de se casarem, né? Então, era um duplo Schubert. Porque Schubert na Alemanha é que nem Silva aqui, é muito comum. Né? Então, era um sobrenome comum. Né? Aqui no Brasil, uau, ó, que sobrenome diferente. Lá na Alemanha é mais comum. Né? Então, juntou os dois. Né? Mas eu sei dessa história, essa é uma história que foi contada muitas vezes. Eu sei mais ou menos quando eles se conheceram, o ano. São detalhes que, se você quiser, você vai colocando no seu papelzinho. Né? Quer dizer, quando que meus pais se casaram, quando que eu nasci. São informações importantes. No caso dos meus pais, tem a questão da vinda da Alemanha. Né? Ou seja, eu sou a primeira geração no Brasil, por exemplo. Eu sou a segunda geração no Brasil, eu sou a terceira. A gente sabe que, por exemplo, nas famílias japonesas, isso tem uma grande importância. Né? Quando você veio para o Brasil? Né? E qual que é a tua atribuição? E, às vezes, essa atribuição ela é incluída no seu nome. Quer dizer, primeira geração no Brasil, segunda geração no Brasil. Quão perto você está da sua pátria-mãe, quão distante você está da sua pátria-mãe. Tendo bem claro, e aqui eu vou fazer um parênteses, pátria, ou então mátria, pátria é o lugar onde nós nascemos. Só que o Carl Gustav Jung, ele faz uma diferenciação. Existe o lugar onde nascemos, o espaço, é a pátria. Mas existe a língua que falamos, geralmente é materna. Então temos pai e mãe de origem, no sentido de lugar e língua. Porque na psicanálise a língua nos constitui. Né? E isso é muito importante. Quer dizer, qual que é a língua que te constitui? E de repente eu sou brasileiro, só que eu nasci de repente no sul e bate, eu sempre falo cantando, né? Ou dependendo da região do Brasil, eu vou ter uma semântica, eu vou ter uma forma, um som de falar. E isso me marca como sujeito, isso me marca como pessoa, isso mostra um pouco da minha história, da minha origem. Quando a gente sobe dos nossos pais, às vezes acontece de algumas pessoas desconhecerem essa história. Muitas pessoas não sabem quem são os avós, né? Ou de onde eles vieram. Né? E aí vale a pena fazer um esforço de repente, perguntar para o pai, para a mãe, ok, quem que era o vovô, quem que era a vovó, no sentido de nome, e da onde vinham. Né? Essa é uma pergunta muito comum nas constelações familiares. Né? De onde é a sua família? Né? E sim, ela pode ser da Lapa, né, aqui de São Paulo. Mas quando você pergunta de onde ela é da Lapa, mas sempre foi da Lapa, porque a Lapa também é recente. Antes da Lapa, da onde eles vieram. E às vezes a gente tem aqui no Brasil famílias de origem indígena, famílias de origem afrodescendente, famílias de origem imigrante. E aí a gente vai falar dos vários fluxos que tem aqui no Brasil. Né? Ou seja, indígenas, portugueses, espanhóis, afrodescendentes
E aí depois todos os imigrantes que foram vindo, holandeses, alemães, italianos, japoneses, chineses, isso tudo tem uma sequência hierárquica dentro da história do nosso Brasil. E é muito interessante que às vezes você vai pesquisar a origem do seu nome e você vai encontrar ela nos fluxos migratórios. Às vezes você encontra ela no registro de barcos vindos para cá, no registro de portos, de igrejas, ou às vezes até no documento, mas é raro ter no documento, porque muitas coisas se perdem com o tempo. Isso aqui que a gente está rasurando, a árvore genealógica, é uma tradição, por exemplo, em povos europeus, em povos judeus, né, que faziam questão de ter um registro claro de onde as famílias vieram, para onde elas foram, onde elas estão, né? Isso tem muita força. Agora que a gente está vendo essa questão da pandemia, existe uma questão que o pessoal fala muito, muito clara. A gente quer saber quem foi o primeiro infectado. Ou seja, quem foi o primeiro que levou. Né? Porque muitas vezes, através do estudo genético desta pessoa, você consegue descobrir muitas coisas, inclusive no sentido de vacina, no sentido de investigação. Renê, qual relação tem isso com esse exercício que você está propondo aqui? A partir do meu genograma, eu descubro certas características de minha família que me dão muita força, ou que me tiram a força. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que muitas vezes ele fala que parte do sobrenome dele, ele não fala. Porque essa parte veio de uma família que ele não tem uma boa relação. Isso afeta ele financeiramente e comercialmente. Porque é exatamente esse lado da família que atuava na área profissional dele, hoje. Antigamente e hoje. Então, isso tem reverberações. Lembrando que dentro da terapia familiar sistêmica, da onde surge a constelação familiar, nós sempre vamos olhar os lugares e a força destes lugares. Então, nada é por acaso nas constelações. E nas constelações a gente acredita em destino. Da onde vem o seu destino? Qual é a tua história? Né? Isso apenas para introduzir para vocês um pouco do genograma. Tá? A gente ainda não está no exercício. Né? A gente vai para o exercício agora. Né? Mas fica para vocês aí a possibilidade de vocês estudarem um pouco sobre isso, porque para fazer esse exercício a gente vai mexer com o genograma, a gente vai mexer com a nossa árvore genealógica. Ela chama de árvore genealógica porque das raízes são os nossos ancestrais mais antigos, na copa são os mais recentes. Então, por exemplo, no meu genograma, provavelmente eu estaria na copa. E nas raízes estão meus avós, bisavós, tataravós. Né? Quer dizer, da onde nós nos nutrimos. Essa folhinha nova que nasce aqui e que vai gerar uma semente, vai gerar uma flor, vai gerar um novo, é um novo começo da árvore. Mas ela já tem uma história anterior que está nas suas raízes. Né? E esse termo árvore genealógica ele é muito antigo. Né? A gente pode até falar que ele é bíblico. Né? Porque muitas religiões utilizam essa ferramenta da árvore para contar histórias. Né? Histórias de uma família, histórias de um povo. Né? Então a gente pode ver toda a história de um povo numa árvore genealógica. Né? Aqui no Brasil existem muitas histórias. E muitas histórias que às vezes nós desconhecemos por causa dos conflitos que houveram aqui. Por exemplo, a gente sabe que as histórias afrodescendentes aqui no Brasil, elas têm uma interrupção, elas têm um trauma. Porque no momento em que o navio negreiro chegou aqui, às vezes ele já tinha passado por alguns outros lugares. E por cada lugar que o escravo passava, ele tinha a sua identidade adulterada. Por que adulterada? Porque o senhor dos escravos mudava. Quem assistiu o filme 12 anos de escravidão vai ver exatamente essa dinâmica. E isso
acaba fazendo com que muitos afrodescendentes tenham dificuldade de encontrar sua origem na sua pátria, na África. Quer dizer, da onde exatamente eu vim? Né? E, às vezes, imigrantes que vieram em barcos, que perderam descendentes no caminho para cá, ou que tiveram seu sobrenome alterado quando chegaram nos portos. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu nos Estados Unidos. Né? E isso alterou parte da história. Porque muitas vezes, hoje em dia, a pessoa vai tirar o passaporte de nacionalidade italiana, por exemplo, não consegue, porque o sobrenome que a pessoa tem aqui não bate com o sobrenome que tem lá nas igrejas italianas. Né? Ou seja, tudo isso para falar um pouco da fonte, da raiz, da origem. Né? Primeiro exercício que eu vou propor, em seguida a gente vai enlaçar com outro. Eu vou escrever num papel uma árvore genealógica só com nomes, né? Me apresentando. A gente fala nos cursos de formação, nos treinamentos, a gente chama isso de apresentação sistêmica. Né? Então, eu, René Schubert, sou filho de... E aí eu percebo onde no meu corpo é isso. Jens Wilhelm Ulrich Schubert e Cláudia Schubert. Meu pai é filho de Karl Schubert e Lucy Schubert. Minha mãe é filha de Franz Schubert e Carla Schubert. Simples, né? Vocês vão perceber, quando vocês fizerem isso, o que vai vir? Né? Por isso que é interessante, de repente, vocês anotarem, né? Anotarem, então vocês começam com vocês, então número 1, aí vocês, número 2, papai e mamãe, e aí depois, número 4, os vovós, né? Os avós dos dois lados. Verifiquem quais nomes vocês sabem. Se vocês não sabem um determinado nome, não faz mal. Por exemplo, eu não sei o nome do meu avô paterno, mas eu sei o nome da minha avó paterna. Então eu falo, meu pai é filho de Lucy Schubert e de meu avô paterno. E aí você sente o que acontece. Esse é um exercício de inclusão. Não é um exercício de exclusão. Não é porque a gente não sabe que a gente vai deixar fora. Porque isso é o que a gente já fazia antes. Né? A gente não sabia, a gente deixava fora. E muitas vezes isso tem uma repercussão muito negativa sobre o meu corpo. Né? Porque tem parte da minha história que eu estou excluindo. Às vezes por ignorância, às vezes porque existe um conflito de interesses, às vezes porque existem segredos familiares. Então eu vou até onde eu posso ir. Eu não estou falando para ninguém pisar no acelerador aí. Né? Vocês vão indo até onde vocês podem, mas aquela questão, vocês vão representar com símbolos ou com nomes, vovô, vovó, papai e mamãe, estes lugares. E dessa forma vocês, nesse primeiro exercício, se apresentam. Eu, meu nome, sou filho de e da. No meu caso, eu sinto meu pai mais de meu lado direito e minha mãe mais do meu lado esquerdo. Agora, tá? Vocês vão perceber que isso às vezes muda, de acordo com o momento. Meu pai, por outro lado, é filho de e da. Minha mãe é filha de e da. Então, esse é o primeiro exercício. Né? Vocês podem fazer eles sozinho, na frente do espelho, ou, de repente, se vocês têm a oportunidade de fazer junto com um parceiro, né? De repente, vocês estão com o marido, com a esposa, com um colega próximo, vocês podem fazer se o outro também está disponível para fazer um exercício. Né? É legal, então, os dois fazerem e sentirem o que acontece no corpo de vocês. Renê, a Eliana está perguntando aqui para a gente se cita primeiro a mãe ou o pai. Legal. Na hora de fazer boa pergunta. Sente, porque isso mostra a hierarquia para você. Né?
Ah, mas eu não quero ter que escolher porque parece que minha mãe é mais importante que meu pai. Pode ser que nesse momento ela seja mais importante. E a gente sabe que as figuras paterna e materna, elas têm importância em épocas diferentes em nossa vida. Isso não quer dizer que eu não gosto do papai, mas na hora que eu elejo minha mãe em primeiro lugar, às vezes naquele momento, realmente eu estou nessa força mais materna. Ou na hora que eu elejo o meu pai em primeiro lugar, talvez eu esteja mais numa força paterna, né? E isso, quem vai explicar de uma forma magnânima é primeiro Bert Hellinger, nas Ordens do Amor, né? No livro Ordens do Amor ele explica isso muito bem, e outro é Carl Gustav Jung, na teoria de ânimo e ânima, masculino e feminino que habitam dentro de mim. Ou seja, eu tenho um universo feminino gigantesco dentro de mim que eu herdei de minha mãe. E eu tenho um universo masculino infinito que eu herdei de meu pai. E eles da mesma forma. Agora, o fato de eu eleger um antes do outro não quer dizer que um é mais e outro é menos. Significa que naquele momento eu estou estabelecendo uma ordem hierárquica. Para mim, é aqui, agora, e depois vem esse. Tudo bem? Sem problema nenhum. A mesma coisa acontece quando a gente coloca os irmãos. Muitas vezes uma pessoa coloca o irmão e ela vai colocando, ela coloca todos os irmãos, aqueles 13 irmãos, e ela se coloca por último. Aí eu viro e falo, mas escuta, você me falou que você era o primogênito. Ah, é, né? Quer dizer, o primogênito que tu se colocou no lugar de caçula. Ele se colocou por último, né? Isso é por acaso? Não. Isso mostra uma dinâmica. Isso é errado? Não, isso não é errado. A gente está observando as dinâmicas. E isso é muito importante para a pessoa perceber. Como a colega percebeu. Se eu colocar minha mãe antes do meu pai, o que é? Sinta. Né? Sinta, pode ser uma questão hierárquica. Pode ser uma questão de importância neste momento. Pode ser um recurso neste momento. Talvez eu preciso mais da mamãe agora e menos do papai. Ou talvez, e aí a gente pode entrar na questão de um trauma. Ah, a mamãe falou que não era para falar com o papai, porque o papai é um safado. O papai é um bêbado, o papai joga. Né? E eu entro na dinâmica complexa do divórcio. Né? Como muitas vezes um filho vai entrar por lealdade em um lugar extremamente complicado de briga entre pai e mãe. E nesse momento, essa criança ela fica cindida, fragmentada. Porque, na verdade, todos vocês, se vocês lembrarem de como vocês eram quando tinham 2, 5 anos, não existia papai e mamãe, existia mapá ou pamã. Né? É uma coisa só. Né? Depois a gente vai diferenciando os dois. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando tem uma separação, o quanto isso vai atingir a criança no sentido dela ter que escolher um lado. Né? Isso é uma coisa que o Dr. Sam Storch fala muito no direito sistêmico, Bert Hellinger fala muito, Sophie Hellinger fala muito. Né? Ela tem um livro que chama Arte da Felicidade, onde ela tem um capítulo só direcionado para isso. Né? E não por acaso eu estou também escrevendo um capítulo para um livro onde eu estou falando exatamente das consequências em crianças do divórcio litigioso dos pais. Né? Quer dizer, isso já é um assunto antigo, né? A gente tem N colegas que já escreveram sobre isso, e a gente sabe o impacto que isso tem. E a importância que é para a criança poder restaurar, restabelecer esse lugar de força de papai e mamãe dentro dela. Bom, feita a apresentação sistêmica, vamos para o exercício que a doutora Úrsula Frank-Bryson ensinou. Vocês provavelmente têm papel ainda aí. Eu vou pedir para vocês pegarem um papel sulfite e vocês vão... vou fazer junto com vocês, até porque isso leva um tempo. Vocês vão dividi-lo 5 vezes. Né? Então, uma metade, 2 metades, 3 metades. O que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está criando bonequinho, né? Porque para representar, né, para fazer representantes no consultório individual, eu posso ter bonequinhos de Playmobil, eu posso ter pedrinhas, eu posso ter pauzinhos, eu posso ter papel, eu posso ter copinho,
né? Então, a gente tem várias formas de representar essas figuras, e uma das formas que a doutora Úrsula nos ensinou foi o papel sulfite, né? Que aí vai ficar mais ou menos um papelotinho desse tamanho aqui, né? Depois que você dobrou bem, você fez bem o vinco, né? A gente está fazendo aqui uma aula de dobradura, né? De origami. Vocês vão abrir tudo e vão rasgar, né? Vocês vão rasgar onde está o vinco, né? Para fazer figurinhas mais ou menos desse tamanho. Ah, Renê, mas não ficou direitinho, ficou raspadinho aqui, ó, tá irregular. Não faz mal, gente. A família de vocês não vai ficar irregular. Isso aqui é só um papelzinho. Ele só vai representar algo, né? Por um breve momento de tempo. O que é importante é como você vai sentir isso conforme isso for acontecendo, né? Então você vai rasgar essa folha e vai fazendo até você obter um número aí, eu acho que são mais de 20 bonequinhos, né? Às vezes é bom ter tantos bonequinhos porque tem gente que tem irmão pra caramba, tem gente que tem tio, tia pra caramba. Então, por mais que a gente fale de pais e avós, a gente sabe que tem muitas pessoas anexas aí anexos que eu digo tios, né? Não estou falando necessariamente de com quem os tios casaram, né? Que isso é outra história, né? Mas, para algumas pessoas, novamente, um tio, uma tia são muito importantes porque, às vezes, foram as pessoas que nos educaram, foram as pessoas que nos criaram, né? E isso não é incomum aqui no Brasil. E nem por causa disso a gente está falando de famílias desestruturadas. Não. Às vezes a gente está falando de famílias de muito amor e que podiam contar com esse recurso de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, que puderam, às vezes, cuidar, né, desses filhos. Bom, não sei quanto a vocês, mas eu fiz meus papelotinhos também e eu fiz junto com vocês, né? Então, provavelmente a gente está mais ou menos no mesmo momento. Dentro desses papeizinhos todos, eu tô aqui na minha frente, eu tenho uma mesa, né? Sugiro para vocês que vocês também fiquem de frente com uma mesa, ou talvez no chão. Não tem problema vocês fazerem no chão. O que é importante aqui é o visual. Esse é um exercício bastante visual. É a imagem que eu vou construir. Vocês podem colocar o papelzinho desse jeito, que ele vai ficar deitado, ou vocês podem fazer um pezinho assim nele, tem gente que gosta de fazer isso, e aí vai ficar em pé, né? Então ele vai ficar que nem uma pecinha de xadrez em pé assim. Vocês escolhem como vocês querem fazer. Mas, tendo claro que vocês têm todas essas figuras aqui, vocês vão começar de forma bem simples. 3 papeizinhos. Você, teu pai e tua mãe. Vocês vão colocando isso à sua frente e vocês vão sentir, né? O Renê não tem a resposta para o teu sistema. Você tem, né? Então sinta, depois de você, onde estão os papeizinhos do papai e da mamãe. Estão à direita, estão à esquerda, estão acima, estão no mesmo nível. Nesse momento, a gente simplesmente vai sentir e colocar. Pode ser que forme uma pirâmide, pode ser que forme uma bola, pode ser que forme um retângulo. Não se preocupem com isso. Sintam. Onde estou eu, Renê Schubert? Onde está minha mãe, Cláudia? Onde está meu pai, Ian? Feito isso, já que eu sugeri que vocês colocassem os tios e tias, coloquem então, no meu caso, eu vou colocar 2 para os meus 2 tios, né? Um deles está nas Filipinas, o outro está na Alemanha. Ou seja, vocês já veem a diáspora que aconteceu aqui, né? Um está no Brasil, outro está nas Filipinas, outro está na Alemanha. Quer dizer, acontece isso mesmo, né? Isso é uma das características da Segunda Guerra Mundial, né? No caso da minha história. E no caso da minha mãe... Meu pai tem 16 irmãos. Só olha, gente, não. Seguinte, se não tiver papelzinho, você pega esse papelzinho, dá uma dobrada. Ai, vou ter que colocar assim. Sim, e rasga mais uma vez. Aí vocês vão ter um mini-mini, tá? Não se preocupem, tem papel pra caramba aqui, né? Vocês deixam
Vocês deixam os grandes aqui, de repente, para você, pai, mãe e avós. E para os tios, vocês dividem mais uma vez. Tá? É uma opção. Mas isso não tem problema, Roberta, porque isso é muito comum aqui no Brasil. Né? Tanto que, muitas vezes, quando eu faço genograma, a pessoa ela não lembra o nome do tio nem onde ele está no Brasil. Eu não sei. Né? E a gente está falando de tio que geralmente é uma relação próxima. Se a pessoa não sabe onde está o tio, ela não sabe onde estão os primos. Ela não sabe onde está parte da história. Isso muitas vezes tem a ver, e aí a gente entra bem na área de vocês, que também entra na minha área, herança. O que aconteceu aí? Às vezes foi um terreno que causou uma discórdia, às vezes foi um piano, às vezes foi um fusca. Mas assim, aconteceu alguma coisa aí e o papai não fala com esse tio, a mamãe não fala com essa tia. X, né? Aqui eu não estou falando que vocês precisam entrar nisso. Vocês apenas vão colocar esse tio, essa tia. Esse tio, essa tia de sangue, né? Não é o marido ou esposa com quem eles se casaram, né? São os seus tios. E se vocês não sabem quem são, novamente, você só coloca tio, tia. Porque às vezes eu não sei o nome, então você só coloca tio, tia. Mas nessa imagem aqui na frente, a Roberta aí tem a tarefa hércula de encontrar 16 lugares. Exatamente isso. Sinta onde são esses 16 lugares. Ah, não tem espaço. Sente. Sente como que isso vai se organizar organicamente à sua frente. Porque a gente está num campo aqui. Isso são só papeizinhos. Mas na hora que eu nomeio um papel de mamãe, imediatamente eu entro em contato com a imago da minha mãe. A imagem, a energia psíquica da minha mãe. Isso tem muita força. Né? E aí eu a coloco. Tendo colocado o René, tendo colocado a mamãe, tendo colocado o papai, agora eu vou colocar, e aí vem a pergunta que foi feita para a Roberta, muito boa, eu vou colocar os meus avós, por parte de pai e por parte de mãe. Talvez alguns vão colocar por parte de mãe, depois por parte de pai. Cada um vai colocar da forma como achar necessário. Eu vou para a parte de pai primeiro. Renê, a Valéria está perguntando, incluímos os tios descobertos, entre aspas, em constelações? Sim, vocês podem. Se vocês sentem essa autorização interna, você pode colocar. Né? Que muitas vezes numa constelação aparecem histórias de abortos. Né? Abortos que às vezes até se confirmam. Né? Não raro, de repente a gente chega para a mãe, conta uma história e ela fala, nossa, como você sabe isso? Né? Porque isso é uma coisa que a gente nunca contou para ninguém e tal. Isso na história do Brasil não é rara também. Né? Nós temos N questões de conflitos de terra, conflitos por fome, né? Os retirantes, sede. Passamos por muitos conflitos aqui no Brasil e, às vezes, essas perdas também estão atreladas a isso. A gente descobre isso muitas vezes quando a gente vai olhar a data. Quer dizer, em que momento houve essa perda, né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil a gente teve várias perdas, novamente voltando para a pandemia, a gente teve várias perdas porque certas vacinas não chegavam a certas regiões do Brasil. Então, muitas pessoas morreram de doenças assim que a gente hoje consideraria assim, tipo bestas, assim, tipo, nossa, o cara morreu disso. Sim, não havia imunização, não se chegava naquele local e isso muitas vezes afetava os mais jovens. Aí, ou abortos, ou natimortos, ou então falecimentos com 6, 7 anos. Muito comuns, principalmente no campo. Né? Então, a gente tem essas várias diferenças na história do Brasil, né? A vida do campo, a vida da cidade e, logicamente, o que isso foi causando. Cada um de vocês, cada uma de vocês que está aqui, conhece um pouco dessa história, né? De pessoas que vieram do Sul, pessoas que vieram do Norte, pessoas que vieram de fora do Brasil, pessoas que vieram do Paraguai, pessoas que vieram
lá de cima da América Central. Então, cada um vai meio que pontuando isso, sentindo isso nesse campo. Eu coloquei a mim, aos meus pais, aos meus 2 tios, por parte de pai, ao meu tio, por parte de mãe. Em seguida, eu coloquei os meus avós paternos e maternos. Agora, você olha para essa imagem à sua frente e sente como que essa imagem atua em você. E agora é bem específico em você, como você se sente com essa imagem. Você está sentindo algum incômodo? Você está sentindo alguma tensão? Olha, respira profundamente e sente onde, nessa imagem à sua frente, você faria uma alteração. Apenas uma. Observe. Às vezes, essa alteração é uma distância maior. Às vezes, uma distância menor. Às vezes, é mudar de lugar, para frente, para trás, para cima, para o lado. Mas vocês vão fazer apenas uma. Feita essa uma, sintam. Observem essa figura à sua frente. Melhor, igual ou pior. Tendo claro como isso ficou e lembrando que você sabe exatamente quem está lá, porque esse é o seu genograma, né? Ninguém aqui, de quem está na live, ninguém sabe o que você fez aí, né? Esse é o seu genograma, só você sabe o que está lá. Perceba, então, que lugar é esse onde você, de repente, percebeu a necessidade de uma alteração. Quem é essa pessoa? A que distância ela está de você? Essa história está perto de você, está longe de você? Essa história foi uma história que aconteceu semana passada? Ou uma história que acabou de acontecer? Ou uma história muito antiga, que a sua família carrega há gerações? Ok, você só deixa isso lá. Se você quiser, você pega uma caneta e põe um pontinho lá. Né, que esse é o ponto que você depois, de repente, vai investigar. Data, nome, o que aconteceu. Você olha novamente para essa imagem na sua frente. Você deixa essa imagem atuar na sua frente. E, se você quiser, eu vou fazer isso porque eu estou junto com vocês aqui. Eu vou levantar e eu vou olhar essa imagem de cima. Como que é? Não sei se vocês vão conseguir ver. Não, assim, isso. Como é observar essa imagem feita de cima? Como que ela atua aqui de cima? E aí eu vou fazer uma outra sugestão. Deem uma volta e olhem de outra perspectiva. De repente, 360. Como é a sensação quando eu estou, de repente, do lado oposto de mim mesmo? Quer dizer, eu fui me fazendo e fui subindo o meu genograma. Como é olhar daqui? Qual a sensação? Vem alguma coisa para mim? Alguma atenção? Algum aviso? Continua tudo igual? Então, eu me permito fazer um tour por esta imagem. Né? Que nesse caso aqui, num primeiro momento, eu visualizei um triângulo. Mas depois, para mim, virou um peão. Né? Por causa dos tios. Né? Como que é isso para mim? Eu não estou aqui querendo diagnosticar o que é um peão, o que é uma pirâmide. Como isso atua para mim? Faz sentido para mim? É bom? É ruim? É melhor? É pior? É igual?
Tendo dado esse tour pela minha árvore genealógica, por esse meu genograma, eu vou pegar 2 papéis e eu vou sentir onde na minha família, nessa imagem aqui, eles são necessários. Esses papéis podem ser pessoas, podem ser recursos, podem ser palavras, gratidão, reconhecimento. Eu não vou usar a palavra perdão, porque em constelação familiar a gente usa a palavra sinto muito, né? Talvez reconhecimento é melhor para isso, né? Ou seja, podem ser pessoas, como podem ser recursos. Você não precisa necessariamente saber que recursos são esses. Sinta onde eles são necessários nessa imagem que você fez aqui. Eu vou dar uma olhada no meu. E lembrando que a Roberta, ela sugeriu, né, exercícios que tragam recurso. Quem precisa de recurso na tua família? Que recurso precisa? Né? E eu não estou falando de recurso financeiro, tá, gente? Eu estou falando de recurso no sentido de qualificações, qualidades, força, saúde, reconhecimento, discernimento. De repente sou eu que preciso disso, né? E aí eu coloco para mim. De repente é meu pai, de repente é minha mãe. Sintam, vocês têm 2 lugares e vocês vão preencher esses 2 lugares. E aí vocês percebem como que é quando vocês colocam isso. Vocês se sentem bem ou mal? Melhor, igual ou pior? O seu corpo é o termômetro. Ah, Renê, eu estou me sentindo muito mal. Pega o papelzinho e segura mais um pouquinho. Respira fundo. Sente bem onde esse papelzinho é necessário. Sente bem onde tua cabeça está indo. Você não vai arrumar ninguém no seu sistema. Você vai oferecer recurso, tá? Isso aqui não é, a gente não está fazendo nenhuma mágica aqui, né? A gente está recursando o sistema. E talvez seja você mesmo. Talvez seja para você esses 2 papéis. No meu, especificamente, eu coloquei um papelzinho para mim, né? Porque eu senti que nesse momento ele é muito necessário. Tanto pelo fato de ser um ajudador e de precisar de ajuda. Né? Então, para mim, esse papel ele entra muito nisso, né? De manter, talvez, o centramento. Essa é a palavra desse recurso para mim. E o outro eu coloquei logo acima, junto do meu pai. Então, tem um ligando eu e meu pai e outro ligando meu pai e meu avô. Ah, Renê, o que significa? Não sei. Né? Mas quando eu coloquei aqui, eu me senti bem. Para mim fez sentido. Tá? E a ideia é essa. Novamente, o seu corpo é o termômetro. Onde é necessário esse recurso, essa pessoa. E a partir do momento que você colocou, como ficou a imagem para você? Se você novamente quiser fazer um tour pelo seu próprio sistema familiar, a primeira coisa que a gente fala é você ficar em pé e olhar do alto. Né? Isso muitas vezes a gente chama de metaposição. Como assim metaposição? Estou numa posição distante disso e olhando de fora. Então eu estou olhando de fora para o meu próprio sistema. E daqui, para mim, fica muito destacado essa conexão que eu fiz do lado paterno. Ou então do lado masculino do meu sistema. Para mim. Tá? Cada um de vocês vai fazer uma coisa. Né? E não tem certo e errado aqui. E, novamente, eu vou fazer um tour. Talvez até chegar a um 360 nesse sistema.
e olhar desse lugar dos meus ancestrais. É como se meus ancestrais olhassem para mim. Lá atrás, talvez na quarta, quinta, sexta geração, eu estou vendo meus avós, maternos e paternos, estou vendo meus pais, meus tios, e por último, eu estou me vendo. Como ficou agora? Depois de eu ter introduzido mais uma figura, depois de eu ter introduzido duas figuras. Como que eu me sinto em relação a isso? Melhor, igual ou pior? Né? Novamente eu volto. E sim, vocês estão percebendo que isso leva um tempo. Se deem ao tempo. Né? Isso é importante para você entrar. Isso daqui não é uma coisa rápida. E se permitam sentir o que vem. De repente vocês vão rir. De repente vocês vão chorar. De repente vocês vão falar, mas o que eu estou fazendo nessa live colocando o papelzinho na minha frente? Não tem problema. Reconhece isso que veio e agradece. Né? Que bom que isso veio. Né? É um recurso também nesse momento. Eu observo para esse sistema na minha frente. Eu cheguei a fazer uma alteração. Eu cheguei a colocar duas outras figuras. E pela última vez, olhando para ele, eu respiro profundamente. Entro em contato com esse sistema. Se eu quiser mexer uma figura, fazer uma movimentação, eu posso. É importante que vocês peçam autorização. Né? Posso movimentar isso? E vocês sentem se vocês podem ou não podem. Né? É que nem quando a gente vai pegar aquele pedaço do pudim da geladeira que era da irmã, e a gente internamente fala, não, ela me autorizou. A gente sabe que ela não autorizou. Então, não é para você se enganar. Sinta, né? Sinta se você realmente tem autorização para fazer essa movimentação. E movimente. Né? Talvez você aproxime alguma figura. Talvez você distancie alguma figura. Talvez você mude de lugar. Talvez você ache que tenha ficado pior. Talvez tenha ficado melhor. Ou talvez tenha ficado indiferente. Sinta como é isso para você. Para aqueles que sentiram que é pior, já que eu não estou aí com vocês, né, esse aqui é um exercício virtual, a gente não vai deixar vocês na pior. Retornem para o lugar. Né? Deixem como estava antes. Se ficou a mesma coisa, ok. Né? Mas é interessante imaginar que você alterou uma figura de lugar e ficou na mesma coisa. Isso é estranho. Né? Então, sintam por que indifere. Né? É a mesma coisa que eu colocar meu pai do lado direito ou do lado esquerdo e tanto faz. De verdade, para mim, geralmente faz diferença sim num determinado momento. E aí mostra o quanto eu estou conectado comigo, com o meu corpo ou não. E nos dias de hoje, às vezes, é comum a gente estar um tanto quanto desconectado. Né? Sintam essa imagem e deixem uma palavra atuar sobre vocês. Escolham uma palavra. Olhando para esse sistema. O seu sistema. Que palavra é essa? Deixem essa palavra atuar sobre vocês. Integrem ela. Assim como essa imagem à sua frente. E se vocês quiserem, vocês podem simplesmente, com a mão de vocês, desfazerem a imagem à sua frente. Por quê?
Deixa ela atuar dentro de você. Né? Ah, Renê, mas eu não tirei uma foto disso antes. Você podia tirar uma foto, não tem problema. Mas, às vezes é importante deixar essa imagem atuar, porque ela é viva. Ela vai continuar mexendo dentro de você. Assim como essa palavra final, que você olhando para o seu sistema, você ficou com uma palavra. Essa palavra é importante. Deixe ela atuar em você. Esse é um exercício que ele é proposto em grupo. Né? E quando a gente faz ele em grupo, existe um facilitador, existe um coordenador, né, que ele está lá observando os processos. A gente geralmente divide em subgrupos. As pessoas vão fazendo em subgrupos, e o facilitador ele está perto. Às vezes tem certas pessoas que, de repente, precisam de um certo auxílio e tal. Então, eu reduzi bastante o exercício aqui. Tá. Sim, Roberto. Renê, só para aproveitar, o André está falando que ele está com dificuldade de achar uma palavra. Uhum. André, a palavra seria dificuldade? Só uma sugestão. Não, na verdade eu tô com dificuldade de perceber a palavra. Tá. Eu vou te sugerir uma coisa, André. Fica novamente em pé, olhando de cima a estrutura. E sente se nesse momento vem uma palavra. E se ainda houver dificuldade, como foi esse exercício para você? Ele foi difícil? Ele foi fácil? Ele foi simples? Como foi para você fazer esse exercício? Não que você tenha que ter uma palavra, tá, André? Porque talvez ela ainda esteja se formando dentro de você. Sim, sim. Isso é vivo. Isso vai continuar. Quer dizer, a gente vai, em algum momento, encerrar o Zoom aqui. Vocês vão continuar tendo associações. E até sugiro para vocês que vocês anotem as impressões que vocês tiveram. Se alguém fez anotações nos bonequinhos, não tem problema. Se alguém anotou num papel, não tem problema. Né? A ideia aqui é exatamente você se recursar. Né? Então, foi uma sugestão você encontrar uma palavra, André, mas não que você tenha que ter uma palavra em mente. Você pode ter uma palavra. E algumas pessoas tiveram palavra. Existe alguma outra questão, Roberto? Não, aqui pelo chat ainda nós não temos, só a Ana, né? A Ana... Oi, Ana, tudo bem? Ela falou que mesmo reduzido o exercício, ele é muito profundo, né? E aí a gente sempre fala o quanto esse campo das constelações, ele amplia, é maravilhoso, né? Realmente, para mim, também trouxe 2 palavras, foi muito interessante. No final, vem uma palavra, 2 para reflexão, e é bem interessante, né? Porque quando a gente se coloca nesse lugar, as coisas acontecem. Ah, Renê, agora você fez essa posição, a gente esqueceu de apresentar aquele seu livro ali, ó. A gente falou dos toques da alma, mas esse outro que vocês... Não, o outro. O de capa azulzinha. Isso. Esse eu também não tenho. O André tá falando que achou. E a Sandra... A Sandra está falando, pode deixar os familiares fora do lugar? Então, o que acontece muitas vezes nesse exercício, né, existe um termo que a gente usa nas constelações não, isso vem tanto da Gestalt terapia, de outras terapias também, é sobreposição de contexto. Né? Às vezes a gente ocupa lugares, a gente troca de lugares, switch places, né? Isso acontece nos sistemas. A questão é se você percebeu que trocou de lugar, pelo qual lugar trocou, quem trocou com quem. E aí você sente como isso atua em você. Novamente, ninguém aqui vai chegar na cara de ninguém, na família, e falar, eu fiz uma live aqui, porque você ficou ocupando aquele lugar que não é seu. Não, ninguém vai fazer isso, gente. Isso aqui é um exercício. Por favor, né?
Por favor, Isso aqui é um exercício introspectivo, né? Você vai sentir no seu corpo como isso atua, e se você sabe que houve uma troca de lugar, como essa troca de lugar afeta você. Ou seja, você é a ferramenta aqui. Você que tem o potencial de mudança, mudando você. Você não vai mudar ninguém no seu sistema, você não vai dar lição de moral em ninguém. Na verdade, todas as constelações familiares, a gente meio que dá isso de feedback para o cliente, né? Autorresponsabilização, né? Ai, mas meu pai era um crápula, ele não vai deixar de ser depois da constelação. O que você tirou disso? Né? Quer dizer, o que veio? Para onde isso te levou? Que recursos você tira disso ou que recursos te faltaram por causa disso? Então, é uma reflexão muito do meu lugar, que é onde eu tenho força. Que Thomas Hübel, na Áustria, ele fala muito disso. O único lugar onde eu posso efetivamente fazer uma mudança em minha vida é no presente. E na maioria das vezes, ou eu estou na expectativa do futuro, ou eu estou nas mágoas do passado. Né? Então, eu estou deslocado de meu lugar. Né? É um exercício profundo eu estar presente. Né? O mindfulness trabalha isso, as meditações, vários tipos de meditações, focam nesse lugar. Onde eu estou aqui agora? E quais são as sensações? Boas ou ruins? Como que eu lido com elas aqui agora? Isso, ela falou que ela entendeu que ela trocou as mulheres e os homens da geração de avô e avó. E a Lucinéia perguntou se é para desfazer os bonequinhos. É para desfazer. Depois que você acha a palavra, você pode deixar essa frase e essa imagem reverberar. Por que eu falo para desfazer isso? Porque, assim como na constelação familiar a gente se retira, né, e aí os representantes se desfazem, nessa imagem também a gente meio que desfaz ela. Porque aí ela continua atuando em cada um de vocês. Deixa eu ver aqui, que subiu a pergunta. Espera um pouquinho, Renê, que aí a gente já... Que é tanta coisinha aqui, as tecnologias a gente faz... A Mônica falou aqui que ela acha que ela se confundiu porque ela achou que o recurso era para perguntar, né? Mas a gente sempre fala que está tudo certo também. Acho que fiz errado. Achei que a pergunta era quem precisava de recursos. E ok, né? Também. É como o Renê falou, o exercício é para nós, né? Quando nós encontramos o nosso lugar, é o lugar que a gente tem força. Inclusive para entender tudo que a gente está passando, né, Renê? Como transitar por todas essas dificuldades, porque cada sistema teve as suas dificuldades no passado, como você disse, questão de sobrenome, uma coisa que eu costumo fazer muito quando eu dou aula das constelações na área do direito, é a constelação do próprio nome, incluir esses sobrenomes, né? E como é rico e maravilhoso fazer esses exercícios. A mulher que adotou o sobrenome do marido, como que sistemicamente ele fica, como é a exclusão do sobrenome, né? Da minha mãe, como você disse, minha mãe não tem o sobrenome dela, mas quanta força vem daí, as ausências de sobrenome, né? Essa mudanças do sobrenome, quantas coisas traz no olhar sistêmico, né? Eu sempre falo, quantas pessoas vieram para uma terra e não chegaram, quantas pessoas vieram casadas com uma pessoa e no barco teve que casar com outro porque não sabia como ia chegar naquela terra, né? Unindo forças. Então, é tão rico. Renê, assim, se tiver mais alguém aqui, tem mais uma mensagem, deixa eu ver aqui. E aí a gente vê que as pessoas que significam força, sim. E aí, quando a gente passa por isso e consegue identificar tudo que vivenciaram, quando você diz de doenças, né? Uma tia minha faleceu por conta do sarampo, na época não existia vacina, né? Então, assim, quantos... E aí a gente vai entendendo quais são as dores de cada sistema, né? Então, enquanto tem pessoas que estão saindo para as ruas, outras ficam isoladas, mas tem as dores e os traumas do sistema de cada um. Então, é tão grandioso. Eu vou compartilhar com vocês aqui pelo chat, tá? Para vocês acompanharem, tem já quem acompanha aqui, mas para vocês acompanharem o Renê no Instagram. Estou colocando aqui
Espera um pouquinho. Coloquei aqui o Instagram dele. Eu coloquei aqueles... E 2 movimentos, né? Ele tem o site... No site Movimento Sistêmico tem um texto, né, Renê? Da Árvore da Vida. E tem aqui o site dele também, o blog. É blog, né? É meu blog pessoal, sim. Isso, o blog pessoal para acompanhar os textos, os trabalhos. E aí eu vou pedir para você me apresentar esse outro livro que a gente não falou no início. Então, Sim. tem o Toques na Alma, que é esse aqui, volume 1, e agora saiu o volume 2. E nós temos o outro, como que é? É impressão, como que é? O nome É Constelação Familiar, impresso no corpo, na alma e no destino. É lindo. Esse tema eu achei maravilhoso. Então, assim, Renê, eu vou abrir aqui. Quem quiser trazer alguma reflexão do exercício pelo chat, fica aqui à disposição. Nós estamos indo já encaminhando aí para o final. Eu quero agradecer imensamente você ter aceitado, e eu sempre falo, as pessoas que têm aceito participar aqui, de primeira já disseram sim, só deixa eu ajustar a minha agenda, porque a gente sabe que o fato de não irmos para a rua não quer dizer que não tenha trabalho, mudou, né? Como você mesmo falou no início, mas a gente percebe que existe uma demanda e também um fluxo grande de informação, mas o quanto a gente precisa buscar esses lugares de apoio, de força, de estabilidade, para entender que isso vai passar. E aí eu vou abrir aqui o microfone para a vice-presidente da UAB Itaquera, que nos acompanha entre milhares de coisas que ela faz, doutora Isabel. Eu estou tentando acompanhar aí todas as agendas, mas respeitando o meu momento também, porque, como você colocou, Roberta, se a gente começa a se encher de muita atividade ainda nesse momento, pode dar um certo desespero. Então, os encontros de sistêmico, eu tô dando uma bela de uma prioridade, porque eu tenho entendido que antes da gente pensar nessa questão da pandemia, nessa questão do isolamento social, na questão do financeiro, é um momento muito oportuno para a gente se conhecer, para a gente se enxergar, para a gente respirar, para a gente entender e organizar algumas coisinhas que a gente vai deixando aí pelo caminho. E os encontros, eles têm sido meio que uma continuidade, né? A gente já falou de responsabilidade, já falou do vitimismo, já falamos do financeiro, e hoje a gente vem aí falando com essa ferramenta importante e que vai dar uma bela de uma aprofundada para quem fez aí o exercício. E eu já deixo aqui o meu agradecimento. Eu sempre te agradeço, Roberto, mas não posso deixar de fazê-lo, porque quando a gente conversou lá atrás, você falou assim, me dá só um tempinho, e de repente o negócio virou, como você disse, né? As pessoas, quantas pessoas boas, né? Quantas pessoas estão querendo ajudar, e isso é muito importante. Não tem só coisa ruim acontecendo, tem muita coisa boa, tem muita gente bacana que está dando o seu sim. E aí as pessoas precisam aproveitar, a gente precisa estar aberto, né? Então, quando o Renê vem com um movimento desse, a gente precisa estar aberto para entender qual é a mensagem que tem nisso. O porquê disso, nesse momento, nessa tarde aí de segunda-feira, estamos aqui. Então, a gente precisa começar a se olhar. Eu agradeço muito, Renê, a sua participação aqui conosco. Muito em breve estaremos aí na nossa nova sede, porque como a gente sempre fala, né, Roberta, isso vai passar e a gente vai poder voltar aí com os encontros presenciais, e fica aí o convite para você estar aí na nossa nova sede, num encontro aí, ou na inauguração, ou no encontro depois ajustado com a Roberta. E a minha gratidão também a todos que... Tá aumentando, hein, Roberto, os participantes aí, né? Então fica aí a minha gratidão. Obrigada.
Renê, eu vou deixar então você para as considerações finais. Tem algumas pessoas que já saíram por conta de outros encontros. Está todo mundo agradecendo, né? Agradecendo pelo convite. Obrigado pela gentileza de disponibilizar esse exercício gratuitamente. André, legal. Esse é um dos exercícios que tem no livro dele, tá? No Toques da Alma, no volume 1. A Lu Souza também, a Lucinéia. E gratidão, gente. Eu acho que o importante é a gente fazer essa corrente do bem, solidariedade. Talvez os movimentos são esse mesmo, sair do eu para ir para o nós, do coletivo, do individual para o coletivo, o quanto nós podemos colocar uma parte do que a gente conhece, né, em benefício do outro. E é importante, né, Renê, nós que somos da área da ajuda, como que a gente precisa estar bem para poder ajudar, né? Senão não faz sentido. Verdade. Faço suas minhas palavras, acho que é ótimo para encerrar isso, né? Quer dizer, procurarmos as nossas fontes de recurso, porque independente se estamos sendo ajudados ou somos ajudadores, todos nós precisamos de recurso, né? Saber pedir recurso, né? E o Hellinger sempre falava disso, da humildade, né? Colocar-se nesse lugar também é importante. E ter esses dispositivos, né? Para supervisão, para terapia, para poder fornecer o melhor que você e seu sistema têm para o outro, né? Eu agradeço esse espaço aqui de aprendizagem, de troca, e, logicamente, a todos vocês que estiveram presentes aqui hoje. Sim. Eu vou finalizar com uma cartinha que, dentro de tantos recursos que a gente tem as cartas sistêmicas, né? E eu faço, às vezes, uso uma dessa, que aí a carta que eu tirei para o grupo, e fica aqui para a gente finalizar, eu afirmo agora para o meu coração: paz, amor e gratidão. Então, assim, com gratidão enorme, eu encerro o encontro de hoje, gente. Gratidão a cada um que pôde estar disponível pelo tempo que foi. Depois eu vou colocar isso aqui. Já estava online no Face, mas depois eu vou colocar ele integral, porque não consigo colocar desde o início. E como a doutora Isabel falou, eu espero que quando voltarmos às nossas atividades, você possa comparecer lá na sede da UAB Itaquera e nos presentear cada vez mais com o seu conhecimento, viu? Gratidão, Prazer. gente. Tá bom? Ah, a Sandra é minha aluna. Depois a gente tira as dúvidas, Sandra. Obrigadão, gratidão, gente. Obrigada. Vou encerrar. Tchau. Fiquem com Deus, se cuidem.